Caríssimos companheiros, companheiras, amigos, amigas do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizar mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Damos por início ao nosso encontro da noite. As Epístolas Universais. O tema a ser trabalhado nesse programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Porque com muita alegria nós estamos já há alguns meses refletindo em torno da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Paulo e Estevão, editado pela Federação Espírita Brasileira na década de 40, ditada por Emmanuel, que se fez representante de Paulo, o apóstolo, de Estevão, aquele que se tornou o primeiro mártir do cristianismo, lá nos rincões da Pedro Leopoldo, naquela cidade bucólica, naquele recanto de muita harmonia, proteção oferecida pela natureza, enquanto o mundo se esfalfava, se degladiava na famigerada Segunda Guerra Mundial. Lá, naquele cantinho, no interior das Minas Gerais, na simplicidade de uma manjedoura bendita, o médium Francisco Cândido Xavier recebeu, portanto, esse compêndio, que é considerado pela espiritualidade de Chico Xavier a obra astro de toda a sua psicografia. E, conforme afirmamos, nos últimos meses estamos refletindo sobre alguns pontos deste livro, dessa trajetória do incansável, inabalável divulgador do Evangelho, Paulo de Tarso. E já nos encaminhando para os últimos movimentos do livro, hoje vamos nos situar no capítulo 7, da segunda parte, intitulada As Epístolas, que carinhosamente nós tratamos como as Epístolas Universais. Nesse capítulo que nós convidamos você, amigo espírita, a estudar, não só a ler o romance, mas estudar ponto a ponto, porque no dizer de muitos espíritos amigos, esse livro é um grande roteiro para os cristãos que estão em busca de um trabalho consciente, responsável e sintonizado com as propostas legadas pelo Mestre dos Mestres, Jesus. Nesse capítulo 7, vamos encontrar Paulo de Tarso, já convertido, já no movimento de muita produtividade no que remonta à divulgação. Ele viveu uma experiência complexa quando esteve na Grécia, quando foi buscar o centro da filosofia da época, encontrar os mestres e lá poder falar do Messias, do Evangelho. Ele saiu dessa experiência com incertezas e amarguras, decepcionado e compreendendo que a mensagem do Senhor efetivamente ela tem, vamos dizer assim, um objetivo muito claro. Porque, se decepcionado em Atenas pelos seus insucessos em face da cultura grega, como afirma Emmanuel nos primeiros movimentos desse capítulo, compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender então
a razão por que o mestre preferiria a Galileia, com seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Esse episódio, sintetizado nesse segundo parágrafo do capítulo 7º, então citado, já inaugura nossa noite com indicativos importantes para todos nós que estamos, de alguma sorte, procurando trabalhar na divulgação da doutrina espírita. Todos nós. Você, Arnaldo, a Rosângela, a Senilda, a Cleusa, lá de Leiria, trabalhadora da FEAC, a Dani Rocha, o grande Dunk, o Daniel Junk, né? Para brincar com ele, de Curitiba, o Fábio de Santa Maria, Ivani Maria de Caldas, Minas, o Ivo Paganini, que não colocou cidade, o Luiz Paulo, a Marilac de Barbacena, olá amiga, o Mário Romeu de Vila Velha, acredito que deva ser Eugênia, um grande abraço Eugênia, Rafael Ferreira, Regina Selle, querida amiga Rita de Juiz de Fora, a Rita Bochá, o Simplício de Bento Gonçalves, sempre conosco, a Tânia de Vila Velha, o Tony Gonçalves, o Tubias, grande Tubias de Passo Fundo, Rio Grande, todos vocês. A indicativa pode se tornar muito importante, Ivo, você que é de São Paulo, capital. Não se preocupe, amigo. Todos nós estamos chegando, estamos só nos adaptando. Colocar o nome e a cidade favorece para que a gente identifique. E nós que estamos criando essa rede de muitas amizades. Mas então, o parágrafo vem dizer para nós que Paulo de Tarso saía do movimento de Atenas insatisfeito. E insatisfeito, decepcionado, porque julgava ele que as mentes brilhantes iriam assimilar com propriedade a mensagem do Cristo. E então, como não logrou os resultados que imaginava, ele começou a compreender a razão por que o mestre preferiria a Galileia, com seus cooperadores humildes e simples de coração. Ele vai falar de cooperadores do mestre na Galileia. A Galileia, simbolicamente, representa a simplicidade. A Galileia significa comunidade, trazendo uma ideia de família, que vivia da pesca, que vivia da própria produção, mas num ambiente de interatividade muito interessante, que efetivamente caracteriza os trabalhos cristãos em essência, onde as pessoas se irmanam em torno do trabalho, girando de uma forma produtiva em torno do fulcro da família. Portanto, nós podemos falar de Galileia como amizade, trabalho produtivo, porque os cooperadores são humildes e simples do coração. Isso, para nós espíritas, já é um primeiro toque. Nós temos responsabilidades no trato do movimento espírita, a partir de todos
os empreendimentos que nós abraçamos. O movimento espírita é a tarefa. A tarefa mais singela da casa espírita é movimento espírita. Como nós estamos empreendendo-as? Em nível de simplicidade? Em nível de bondade? De entrega? Sem favorecimentos? Privilégios? A tarefa nossa é a tarefa, é aquela tarefa que efetivamente tem que nos reportar, vamos pensar nisso, tem que nos reportar a todos os ensinamentos oferecidos por Jesus. Todos. Todos. Porque diferente disso, se torna contraditório. Nesse momento, eu convido vocês para 15 segundos de reflexão. Inclusive para me aprimorar o som. Por quê? Porque precisamos de efetivamente escutar as lições que estão chegando para o nosso coração. E assim, observar se estamos realmente trabalhando conforme define as necessidades da própria tarefa. Eu pergunto a vocês, ouvintes, o som melhorou? Eu agradeço as respostas. Então, o que vale nesse momento é observar se estamos honrando o dístico de cristãos. Agora, um outro ponto para nós é exatamente essa condição em que Jesus define a palavra franca sobre a salvação, tendo ressonâncias nos corações dos desamparados da sorte. E isso nos convida também a refletir em torno de que a mensagem, para ser assimilada ao nível de imortalidade, é necessário que nós possamos nos colocarmos aptos para recebê-la. O que muitas vezes a dor, o desamparo, o sofrimento, a insegurança, o anseio de ser abençoado, nos coloca na condição de ouvi-la. Porque ouviremos com o coração e não com o intelecto, com a personalidade que é discursiva. E diga-se de passagem, nós nos prendemos a ela, ao eu egóico, diferentemente de ouvir com o eu crístico. Por isso que a gente percebe que até entre nós espíritas, no trato com a doutrina no dia a dia, nós demonstramos como ainda estamos mais vinculados a Atenas, nos discursos filosóficos de interesses pessoais, diferentemente de nos colocarmos na condição de trabalhadores da Galileia, que não estamos presos no que remonta, vou repetir, no que remonta às dificuldades relacionais. Entre nós digladiamos, discutimos. Entre nós queremos que a nossa ideia prevaleça. E muitas vezes utilizando do discurso do Evangelho. E na realidade,
estamos muito mais querendo nos estabelecer usando do Evangelho. É tão diferente do que exarar o Evangelho. Colocar o Evangelho para fora, no olhar que compreende, na mão que abençoa, no ombro que coopera, na mão que só ergue, na boca que ama e que resplandece luz. O Verbo tem que se fazer carne. Aí o que foi acontecendo dentro desse plano? Ele foi em busca de Coríntio. Essa história é belíssima, porque Timóteo o envolve no processo, diz para ele que era necessário continuar o trabalho. Por quê? A fala de Timóteo: enquanto pudermos trabalhar, há que crescermos no trabalho, ou encontrar no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Isso é tão bonito, porque o trabalho, ele nos oferece a força, ele nos ocupa o tempo, inclusive para que a gente não discuta, para que a gente não favoreça a abertura das influências perniciosas, da calúnia, da difamação, das intrigas. E nós vamos verificar que o projeto aqui os lança para ir para Coríntio. E Paulo se emociona, se envolve, se entrega ao processo. Porque Coríntio era a terra da sua alma gêmea. Foi lá que Gesiel foi criado. Gesiel, que depois se tornou Estevão. Embora Coríntio representasse um lugar de devassidão, uma megalópole, podemos dizer nos dias atuais, ele percebe que lá poderia ser fundada uma igreja. E ele procura os companheiros que lá morejavam. E para surpresa sua, após pregar a palavra verdadeira do Evangelho, ele encontrou muitas dificuldades com os irmãos da sinagoga. Mas a circunstância da providência divina apresentou Tito Justo, um romano, que o auxiliou a fundar a igreja de Coríntio. Essa história é belíssima, que nós estamos perpassando-a apenas como algumas referências, porque o nosso tempo não nos permite detalhá-la, porque a ideia é que você entenda o objetivo desse estudo dirigido, buscar na fonte. O nosso papel aqui é de incentivá-los ao estudo, a busca, a pesquisa e a elaboração mental em nível de libertação pessoal. Agora tem um trecho aqui que Emmanuel traz para nós que é extremamente importante e eu peço permissão para vocês para ler. São 2 pequenos parágrafos. A igreja de Coríntio começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão. Mas o apóstolo costumava dizer
que dos pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. Olha a visão, olha o alcance do missionário. Devassidão, treva, mas por consequência, filosoficamente ele se lembra que dos pântanos é que nascem os lírios mais belos. Eu gostaria de me deter num pequeno comentário com a sua aquiescência, querido amigo. Religiosos, apressados, muitas vezes queremos nos livrar da treva. Observemos, nós espíritas, nós temos uma ansiedade para que o planeta se torne um mundo regenerado, que nós somos capazes de desenvolver teses das mais eloquentes, brilhantes, teoricamente convincentes. Por exemplo, para que fazer o planeta um planeta regenerado, nós já estamos inclusive a dizer que existe uma data para que isso aconteça. Trabalhando no calendário de alguns decênios. Enquanto, quando mergulhamos nos estudos das profecias, que profecia é uma ciência, que para que se entenda é necessário estudar astronomia, entender a mecânica do tempo, as circunstâncias cíclicas. Então, se a gente começa, por exemplo, apenas fazer uma pequena viagem e falar, por exemplo, da história da civilização nossa, nós vamos estar começando a conversar sobre, por exemplo, os ciclos de 30 mil anos, que vão se intercambiando para as grandes mudanças das eras. E observemos, só um detalhe. Jesus divide a história. Qual história? A história das concepções entre razão e sentimento. Então ele é um marco. Aí eu pergunto para vocês, o que representa 2000 anos, por exemplo, num ciclo de 30 mil, que Allan Kardec começa a conversar com ele para nós no livro A Gênese? Não vou trazer nada, nenhum raciocínio que possa te convencer. Eu estou apenas informando e indicando para que você pesquise. 2000 anos. 2000 anos para a gente ter colocado o pé na era do sentimento. O que significa 2000 anos? Como, vou pegar aqui uma ajuda soprada aqui agora pelo meu coordenador espiritual. Ele me faz recordar rapidamente aqui da introdução do livro há 2000 anos, quando Emmanuel, o nosso benfeitor, disse: o que significa 2000 anos no calendário espiritual? 2 dias. Se 2000 anos representam 2 dias, vocês imaginem que nós estamos a 2 dias da era do sentimento, que eu, poeticamente, vou remontar à era do espírito, a era do homem dos céus. Porque até então nós estamos ainda vivendo um processo que não temos condições de entender, que dos nascidos de mulher, João é o maior. E observe que para você sair de uma era do homem da terra para do homem dos céus, existe um processo de intercessão. Conjuntos que
que são unidos, né? Eles não se misturam, eles se aproximam e criam uma ambiência que favorece você sair de um ponto para entrar no outro. Então, aquela junção dos dois conjuntos é o processo chamado processo de transição. Então, doutrina espírita chegou no planeta há alguns segundos, porque ela tem 150 anos. Se a gente fala que 2000 anos representam 2 dias, observem bem, 2000 anos, 2 dias. O que são 150 anos em 2000 anos? Quantos segundos que dá isso aí? E nós espíritas já queremos que o espiritismo seja de domínio público, que todas as pessoas compreendam, inclusive dentro do próprio movimento espírita. Aí é que se torna o grande absurdo. Nós queremos que o outro, o espírita que caminha, que trabalha comigo, entenda plenamente Allan Kardec. Porque entender plenamente Allan Kardec significa que ele automaticamente vai estar começando a sentir com Jesus. Porque não adianta você compreender Allan Kardec. Compreender Kardec para se tornar o maior dos homens. Não no sentido personalístico, mas você crescer numa etapa de sorte que você estabeleça um grau de evolução importante para que a mensagem do Evangelho, que na realidade é doutrina espírita pura, mas os discutidores não conseguem entender as fases evolucionais que vão se intercambiando, se unificando para se tornar a base dos novos tempos. Por isso a dica é: não sofra pelo outro, não julgue, não cobre do outro, porque ele está em busca do aprendizado para viver, como você. Só que há muitas moradas na casa do Pai, e cada um de nós estamos tentando administrar uma morada, que é a pessoal. E dentro dessa morada você tem um universo para frequentar. Na sua casa mental. Passado, presente e futuro se conjugam. Agora vocês imaginem quando nós temos que conjugar o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, com o passado, com o presente e com o futuro do outro. E a gente quer alma gêmea explodindo, comunhão. Meu Deus, eu estou jogando semente para cima aqui, estou querendo bagunçar, como dizia o meu avô, que tocava numa banda de música, né? Aliás, tocava não, ele era o maestro. Vamos bagunçar o coreto, que as bandas tocavam nos coretos, nas cidades antigas, etc. Então, a ideia aqui é jogar semente para cima para bagunçar o coreto. Historicamente, com essa veia literária poética de Emmanuel, ele está dizendo assim para nós que o Paulo estava percebendo que a mensagem de Jesus ela tem muito mais ressonância para quem está pedindo do que para quem está dando. Deu aí? Porque quem está dando, ele está autossuficiente. Como que nós vamos chegar para um companheiro e dizer assim: isso não é espiritismo? Ele não vai estar pronto para ouvir. A grande maioria não vai estar pronto para ouvir. Por isso é que nós ainda estamos querendo espiritismo com suntuosidade. Nós ainda no espiritismo queremos criar ídolos. Queremos mito no espiritismo. Aí a gente enche as plateias, as galerias, os teatros, os congressos. E vamos bater palma para os famosos. Que estão jogando a semente para cima com muito valor. Mas existem muitas contradições nesses movimentos.
Não existe? Eu pergunto para você que está me acompanhando. Eu estou no movimento espírita para lucrar? Uma instituição, qual que é o foco principal dela? Cuidar dos sofredores? Ou ficar promovendo eventos para encher a bolsa, para colocar carpete no chão, bancos aveludados, nos congressos vender moedas? Medalhas de ouro, repetindo as mesmas práticas que nos levaram ao cadafalso da dor, à falência moral e espiritual, e os esquecidos que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de viver a porciúncula. Vocês sabem? Vocês estão se lembrando da história da porciúncula? Podemos viajar para Assis? Podemos, com muito carinho, pedir licença para Pedro Bernardone e Dona Pica e entrar no lar para conhecer um jovem chamado Francesco? Francisco de Assis veio ao mundo para nos fazer lembrar o que ele, Paulo, quanto João na época, como Paulo, como Simão Pedro, como os Tiagos, como todos os Matias, os Mateus, aprenderam com Jesus o que vem a ser simplicidade, o que vem a ser humildade, o que vem a ser movimento que liberta, meu amigo, liberta. Ou nós vamos ficar nessas periferias, presos em convenções religiosas? Eu tenho para mim que muitas vezes o Paulo não foi só em Atenas procurar os filósofos. O Paulo bate na porta das casas espíritas procurando filosofias que produzem e que internalizam a mensagem do Evangelho. Aí eu pergunto para vocês, como ele está nos encontrando? A palavra verdadeira, como que ela está checando o nosso comportamento? Nós estamos em paz com a nossa consciência? Ou nós continuaremos tolos, guiados por cegos? O Espiritismo não tem líder. O Espiritismo não tem maestro. O Espiritismo não tem substitutos, como falam para os médiuns. Você é o novo Chico Xavier. E muitos tentaram, e alguns continuam tentando ser igual. E o Chico falava assim: meu nome é Francisco. Tira o Fran para ficar Cisco. Porque o Francisco, ele tinha vergonha de se chamar Francisco, porque ele se lembrava do Francisco de Assis, que na época ele teve a oportunidade de conhecer encarnado na Terra. Na época ele fazia parte da família dos de Colonas, como também Pepino de Colonna, Pierino de Colonna, são os dois que eu me recordo rapidamente. Estou me referindo a Clóvis Tavares e Arnaldo Rocha. Eles tiveram o privilégio de conhecer Francisco de Assis e ter bebido na fonte por alguns momentos com ele. Chico sabia disso. E ele falava: eu não sou ninguém. E ele estava falando a verdade. E nós queremos câmeras,
Facebook, selfie. Tão bonitinho, né? Tão bonitinho. Bater a foto para mostrar-se. Mostrar o quê? A casca? Ou a vaidade? É diferente quando você tira uma foto feliz, né? Embora isso tudo depende, eu concordo, com o modus operandi, com as intenções. Mas é tão diferente quando a gente se mergulha na simplicidade. João Batista, o maior de todos, no simbolismo do entendimento que a doutrina espírita propõe, por isso que João Batista é precursor. Por isso que Humberto de Campos trata Allan Kardec como o precursor dos novos tempos. Prestem atenção nas afirmativas de Humberto de Campos, que vocês vão ter muitos elementos para tirarem conclusões sobre Allan Kardec e João Batista. Mas nós queremos despersonalizar, porque estamos tentando aprender. Enquanto os homens ficam assim, ele é o maior, o outro é o maior. A gente quer trabalhar com as noções de quantidade humana. Por isso que, inclusive, a gente faz que o Chico se torne o maior médium de todos os tempos. É tão bonitinho os discursos. São tão eloquentes. Maior em que sentido? Maior em que sentido, meu amigo? Nós somos profundamente admiradores da obra que veio através daquele coração bendito que é Francisco Cândido Xavier. Mas graças a Deus nós convivemos com pessoas que nos ensinaram e que nos mostraram um Chico Xavier que eu admiro muito mais. Aliás, que atende aos meus anseios. O Chico que agora está sentado com você. O Chico que distribui rosas. O Chico que no mundo espiritual, ele está misturado com a Meimei, com o André Luiz, com o Emmanuel. Embora tenha a turma aí que já quer departamentalizar, já quer dizer aonde que um está, o outro está. Um desvio de foco total. O Chico está misturado numa equipe. Ele não é nem melhor, nem pior do que o Zé Grosso, do que o Palminha, do que o Fritz. Ele se sente até hoje o filho, para não dizer a filha. Sexo, o espírito não tem sexo, mas deixa para lá. De Emmanuel, que deu seu coração para cuidar deste espírito que na realidade é um irmão. Como o Chico é irmão teu. O Chico é um grande amigo seu, Eduardo. Ô Daniel, você já pensou no Chico levando rosas para sua mamãe? Você já imaginou no Chico, nos seus momentos de dor, passando pela sua casa e falando assim, não fica assim não, Daniel? Lembra daquelas histórias que tu me contastes? Você já imaginou, Rafael, o Chico aí contigo? Ô Rafa! O Rafa! Era assim que ele tratava as pessoas. Era assim. Isto é cristianismo. Isso é um pouco que a gente tem que aprender muitas vezes, como estes corações em sofrimento que estão ansiando pela palavra do Evangelho. Nós estamos falando tudo isso porque estamos com saudade, Cleusa. Saudades do Chico. Fisicamente, sim. Mas também temos saudade de muitos que passaram pelo movimento espírita. Herculano Pires, Clóvis Tavares. Temos muitas saudades de Romanelli, do Geoffrey Leles,
Cícero Pereira, Camilo Chaves, Dona Neném, Martins Peralva. Temos muita saudade do Honório Abreu, do Lúcio Abreu, do Oswaldo Abreu, do Sobral, que tem um livro que vai chegar na mão de vocês, o Evangelho do Sobral. Nós temos tanta saudade de tantos trabalhadores do movimento espírita. Mas não podemos ficar no saudosismo, nós temos que investir para fazer nascer novos Chicos, novos Emmanuels, novas Sheilas. Imagine Meimei reencarnada. Vamos estar lançando uma obra sobre ela. Quantas coisas bonitas que eu descobri. De uma pessoa alegre, que todo mundo sentia bem estar do lado. Quantos educadores que partiram e quantos que estão em processo de formação, ainda crianças, outros já na casa espírita, lá frequentando um curso, ninguém dá nada para eles. Mas de repente é aquele companheiro que vivia nos tempos de Bittencourt Sampaio, da Ivone Pereira, trabalhou na mediunidade com Zilda Gama, frequentou a Federação Espírita Brasileira na Rua Passos, no Rio, trabalhou em São Paulo, deu seus contributos no movimento de unificação, fizeram palestras, foram médiuns, talvez a grande maioria sem tanto glamour, né? sem tantos holofotes, porque a gente acha que o que é importante é a fama, enquanto Jesus não a procurou em momento algum. E aqueles que são verdadeiramente cristãos renunciam, porque sabe que o preço é alto. O preço é alto. Todas as vezes que um trabalho cristão perder a simplicidade da manjedoura, ele perde o respaldo do alto. Arnaldo dizia: quantos eu vi nascerem com espíritos de alta envergadura tutelando, mas que se afastaram durante a jornada, porque os homens optaram pela fama entre os homens, pelo aplauso dos homens, pela bajulação, pelo reconhecimento dos homens. Amigo, isso não é cristianismo. E nós estamos sendo convidados pelo mundo espiritual a refletir sobre o assunto, porque nós estamos formando a mentalidade do futuro espírita. Porque o que a gente temos visto por aí nos faz sentir tristeza. Porque estamos perdendo a essência. Líderes espíritas, o convite é para a gente pôr o pé no chão. O momento é de entender a nossa responsabilidade. Quantos espíritas estão distantes, lá no interior do sertão bravo, precisando de mão orientadora, amiga, estimulante. Mas nós não podemos. Nós queremos aonde tem muita gente, aonde tem mídia, aonde tem Fausto, aonde tem conforto da poltrona de primeira classe, aonde tem festas, jantares, banquetes, fotografias, Facebook. E a tarefa está por fazer. Com a presença de Paulo, a igreja de Coríntio adquiria singular importância e quase diariamente chegavam emissários das regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia,
a pedirem providências para as igrejas da Pisídia. Companheiros de Icônio, de Listra, de Tessalônica, de Chipre, de Jerusalém. Em torno do apóstolo formou-se pequeno colégio. Ele tinha autoridade, porque ele tinha disponibilidade. Ele não tinha difícil acesso, ele não tinha segurança. Ele tinha solidariedade. Ele não pensava no tempo dele, ele pensava no tempo de Deus. Formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes, que com ele cooperavam nos mínimos trabalhos, porque o trabalhador do Senhor não escolhe. Ele não escolhe. Eu costumo dizer, nas ambiências que eu sou convidado a facilitar, eu não vou dizer coordenar, facilitar. Amigo, você pode fazer isso para mim? Ah, não, eu não tenho muita afinidade com isso, não. Posso fazer uma confidência? De um inconfidente? Para fazer um trocadilho? Ele já está me dizendo o que ele veio. Na hora que eu for pedir a segunda vez, eu já vou em prece. Na terceira, suplicando. Na quarta, esperando que ele procure. Embora muitas vezes você oferece, aí o encantamento, o deslumbramento, eu faço. Aí a observação é outra. Até onde que vai? Alguns, não, eu não faço. Quando diz não faço, esse eu fico de olho nele. Porque costuma ali por trás do não faço, tem uma autenticidade valorosa. Observe como que a gente lida com o ser humano. Cada um manifesta. E nós temos que entender que a misericórdia da providência divina sempre é expectante e dá oportunidades, mas respeita a individualidade. Mas no fundo, o cristão não pergunta. Ele se posiciona. Eis aqui a serva. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra, a verdade. Maria conversava com Gabriel. Eu sempre faço associação do Chico conversando com o Emmanuel, em julho de 1931. Queres exercer a mediunidade com Jesus? Não tem como não lembrar, já que a gente está com saudade do Chico. Não é verdade? O senhor acha que eu tenho condição? Sim. Aí vem a mensagem em 3D. Em 3 dimensões. Extraordinário. Observe como é que a evolução vai nos ajudando. E olha que tem gente que fala assim, ó, lá vem a lição da disciplina. Disciplina, não dá para mim. Eu sou tão indisciplinado. Tem uma amiga minha que até tatuou. Disciplina. Eu posso contar que ninguém a conhece. Ela falou assim para mim não esquecer. Achei tão bonitinho. Pois aqui eu já estou brincando com vocês que o Emmanuel propôs um trabalho em 3 dimensões. Que para ele ser vitorioso ele precisava da disciplina nas 3 dimensões. Para ele entrar para a 4ª dimensão, e aí vai. Companheiros permanentes. Ah, um detalhe, eu não posso perder viagem. O apóstolo formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes. A maioria vai e não volta. Esse é o grande desafio para o espírita. Formou uma equipe, pode saber que a duração é pequena. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. O indivíduo até quer muitas vezes, mas não dá conta. Eu conversava com uma amiga que está aqui no espaço, não posso citar o nome dela. Eu falava sobre isso. A grande maioria é bem intencionada. Mas
costuma ele querer fazer e não dá conta, porque ele mesmo fechou a porta ontem e hoje ele tem que ver as portas se fecharem, ele querendo entrar, para ele valorizar que do outro lado existe oportunidade. Portanto, não force a porta. Eu costumo dizer com quem trabalha conosco nas coordenações, quando estamos lidando com quem está chegando: vai devagar, porque senão você assusta. Você tem que trabalhar com a resposta. Não é você o definidor. E tem ditador por aí que enche o balaio. Aliás, no movimento espírita é o que mais tem, somos líderes. Não tenhamos dúvida. Por isso aqui que quando a gente começa assim, um cordeirinho. Aí começa a fazer o ESD, começa a estudar, começa a frequentar, daqui a pouco ele já começa a ter uma coordenação aqui, aí alguém fala assim, comenta o evangelho, não dou conta, mas assim, é a vaidade que está apertando, daqui a pouco ele já está falando do evangelho, ele fala 15 minutos, gaguejou, mas já falou 15, aí daqui a pouco é 20, daqui a pouco é meia hora, ele vai empolgando, aí daqui a pouco ele está fazendo palestra, daqui a pouco ninguém segura, é um baita expositor. Aí daqui a pouco começa a ter um certo destaque, aí alguém convida para coordenar isso, aí vira chefe. Aí que vira o problema. Porque enquanto está na subalternidade, simbolicamente, todos nós somos humildes, simples. A asinha cresceu, como diz um amigo meu, aí morreu. Aí que ele morreu. Aí que começa a complicar, porque antes tinha um censo ou um censor, não é? Antes tinha um delimitador, porque nós estamos estudando o Evangelho, Jesus fala que temos que ser simples, humildes, servos, é melhor servir do que ser servido, aí vem as equações, todas elas de um valor extraordinário, coerente, etc. Aí como a gente está se ajustando no contexto, ainda não somos reconhecidos, então a gente vai na linha da disciplina. Agora, por que a gente esquece disso depois? E colocamos as garras de fora? Vaidades. Tola vaidade. Porque não permanecemos no amor do Senhor. Permaneceis na minha palavra e a minha palavra vos libertará. Deu aí? Antes da espontaneidade, a disciplina. Como ensina Emmanuel no livro, por exemplo, Alma e Coração. Mas nós queremos a espontaneidade. Não queremos disciplina. Todo bom general um dia foi um bom soldado. General que esquece ou que não foi um bom soldado, a gente vê as consequências. Nos mínimos trabalhos. Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos eram urgentes, quão variados. Imagine nos nossos tempos, tempo de transição. A demanda é grande, queridos. Nós não estamos tendo tempo. Não é verdade? Os assuntos eram urgentes, quão variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção. Assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Devia estar atento à coleta destinada a Jerusalém. Não podia desprezar as comunidades anteriormente fundadas. Aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando aos alviçaras da Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo-o a lutar intensamente.
chegamos aonde ansiávamos. Paulo preocupado, pensativo, diante da demanda, da grandeza da sua tarefa, da amplitude da responsabilidade. Quanto mais o servo se coloca na condição de servidor, o Senhor, que é amor e poder, vai concedendo novas oportunidades. É da lei. Preparou, graduou, vem a resposta, o convite, a porta que se abre. Bem-aventurado aquele que jamais perde o vínculo com a base. Por isso, amigo espírita, jamais se desvincule do seu núcleo abençoado de orações. A casa espírita é a nossa base. Eu costumo dizer para quem trabalha conosco na FIAC: estou saindo para um empreendimento doutrinário. Irei levar a palavra, os ensinamentos da doutrina em determinada cidade, em determinada casa espírita. Eu vos peço, naquele dia, naquele horário, orem por nós, porque não serei eu que estarei indo. É esta casa, esta comunidade espiritual que estará se deslocando. Então mantenhamos-nos todos unidos em pensamentos, em vibrações, porque o trabalho não é individual. Por mais que você possa perpassar leiras com um sentimento de vazio, de solidão, lembre-se, somos usufrutuários da providência divina, que nos concede as bênçãos do trabalhar para nos libertar. E pelo viés do trabalho, o Senhor passa a contar com os nossos contributos parcos. Por isso ele multiplica-os. A sua sensibilidade se agiganta, a sua habilidade se expressa com mais qualidade. Não temeis quando vos chamardes para falar nas sinagogas, não serei vós, mas o Espírito Santo. Então tenha essa certeza de que na casa espírita você encontrará a sua fonte de sustentação. E a casa espírita é o hospital, é a escola que serve de referência para você. E a gente vê amigos espíritas. Qual casa que você frequenta? Não, eu trabalho para Jesus. Eu sou expositor espírita. Já escutei isso muitas vezes. Ah, mas você não frequenta uma casa? Você não tem uma reunião mediúnica? Não, minha missão é só com a palavra. Aí eu penso comigo, eu gostaria muito de ter essa força. No fundo do fundo eu estou questionando. Porque quando convivemos em grupo, nós temos a oportunidade de colocar em prática o Evangelho no grupo. Falando ou ouvindo. Dando ou recebendo. Trocando sempre. Ele estava pensativo. Paulo pensativo e eu agora pensativo também. Porque estou vendo uma frase da minha amiga querida Cleusa, brasileira, que reside há tanto tempo, não vou contar para ela não ficar mais nova, na cidade de Leiria, em Portugal. E ela está dizendo, eu não tenho uma casa, infelizmente, quantas saudades. Cleusa e demais companheiros que se encontram nesse espaço da sala estudando Espiritismo.
vocês que acompanham as programações da Rede Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, esse movimento que nós estamos tentando contribuir parcamente é exatamente para oferecer o que a gente não está encontrando. É tentar, por exemplo, criar aqui uma família espiritual que se sente bem estar juntas, que de alguma forma tentamos suprir um pouco a casa espírita que não tem na sua cidade, ou oferecer alguns pontos que possam favorecer a casa que você frequenta, como se aqui fosse um movimento de reflexões para te fortalecer e voltar para casa entendendo os teus compromissos de amá-la, de respeitá-la e de trabalhar despretensiosamente. Porque a Igreja do Cristo é universal. Ela não é departamentalizada. Ela não privilegia. Por isso que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar a extraordinária proposta da universalidade do ensino dos Espíritos. Nesse momento, meu amigo, você não tenha dúvida de que o conteúdo que está sendo trabalhado aqui, olha o que eu vou dizer, não me chamem de louco, tenham certeza. O conteúdo que está sendo trabalhado aqui está sendo trabalhado porque é a programação do dia no movimento espírita como um todo. Como é que é, Carlos Alberto? Ah, meu amigo, tem coisas que a gente desconhece. Ou vocês acham que o movimento espírita está à deriva? A programação das reuniões públicas não fazem parte de um planejamento maior? Tem o planejamento daquela tarefa, tem o planejamento da casa espírita, tem um planejamento do movimento espírita da cidade, tem um planejamento do movimento espírita do estado, tem um planejamento do espiritismo nacional, tarará, parará, e aí vai. A gente só vai trabalhar o que o Senhor nos convida. Só que a forma, o jeito que nós estamos fazendo aqui na sala estudando Espiritismo está sendo adequada por quem estiver fazendo isso nas suas casas. Os públicos são diferentes. Então a metáfora, a parábola, ela vai ser adequada ao homem do campo ou àquele que desce de Jerusalém para Jericó ou àquele que sobe de Jericó para Jerusalém. Aquele que está no mar da Galileia, aquele que está dentro do templo. Mas o sentido é o mesmo. O objetivo da universalidade do ensino dos Espíritos é apresentar a misericórdia do Senhor que está falando para estes 7 bilhões de pessoas que moram na Terra. Cada um ouvindo como pode. Porque o Senhor ama verdadeiramente a todos. A Cleusa ainda continuou o raciocínio dizendo: o que me conforta é tê-los aqui. Bendito seja a espiritualidade amiga que aqui nos sustenta e nos orienta e nos guia. E a Rita, de Juiz de Fora, no intercâmbio com a Cleusa em Portugal, instantaneamente respondeu: sem dúvida, Cleusa, a Rede Amigo Espírita esta sala nos ajuda muito. Ajuda todos nós. Porque são epístolas que estão sendo escritas para todos que se interessarem em frequentar a Galileia,
dos tempos de Jesus, nos fazendo crianças para ouvir o Mestre, para procurar o Pai, pedir a Ele um conselho, para frequentar a escola do lar, como um cadinho que purifica. Procurar mamãe à noite, para deitar a cabeça ao lado dela, nos sentindo confortados, seguros, sensíveis, escutando aquelas mesmas histórias, que a gente se sente bem ouvindo as suas repetições, já sabendo qual será o desfecho. Mas é mamãe que está contando. Só mamãe conta daquele jeito. Só o papai fala duro, mas fala ajudando. Como crianças em Cristo, nós estamos num momento tão significativo, tão pródigo. E se antes, como religiosos, gostaríamos de nos livrar da treva, as vozes dos céus afiançam que as trevas transformar-se-ão num zimbório cheio de estrelas brilhantes. Não se deve deduzir que os espíritos querem, propõem mudanças drásticas. Isso é tolice. Com todo respeito, isso é dar um atestado que a gente não sabe, não estuda evolução espiritual. Jesus opera o tempo todo, oferecendo silenciosamente bênçãos, trabalho. Ele sabe muitas vezes que a escassez, a queda, a dor, a doença, o abandono são movimentos que nós mesmos avocamos para adquirirmos a sabedoria, a força, a habilidade para sobrepor, para soerguer, para alçar voos, para adquirir condições de receber mais e mais recursos, e depois de suprido o vazio, o alforje, nós iremos novamente retornar para continuar a viagem,
até utilizar todos os recursos e novamente alçarmos novos voos, para novamente sermos supridos e retornarmos para continuar a caminhada eterna, subindo e descendo, aprendendo e apreendendo, recebendo e distribuindo, calando e falando. Eis os propósitos que santificam o ser. E quanto mais comungarmos da essência destes princípios espirituais, mais respaldo, mais condições, mais amparo, mais intercâmbio, mais responsabilidades, mais confiança, segurança, certeza, fé, fidelidade, honradez, esperança, sentimentos, virtudes, sabedoria e paz. Iremos, sim, lendo as epístolas universais, nos tornarmos missivas benditas, cartas de amor, de paz, de luz. Queridos amigos, confesso que a voz se encontra embarcada, mas felizes nos encontramos. Por um instante tão significativo, no momento tão espiritualizante que Jesus nos oferece nesse final de trabalho. Eu agradeço a presença de todos, porque vocês são a razão do escopo desse trabalho. Mantenhamos-nos juntos como cristãos, irmãos, companheiros do excelso amigo Jesus. E com estas reflexões finais, agradecidos pela presença de todos, desejamos a todos uma noite de muita paz. E tenhamos confiança de que dias melhores estão a caminho, no ritmo do Senhor, no gênero da misericórdia e na intensidade do verdadeiro amor. Que Maria Santíssima
nos inspire para seguir Jesus. E que Allan Kardec seja sempre o referencial nesta caminhada, porque ele representa a condição de nos tornarmos os menores no reino do amor, quando nos fizermos maiores na intimidade do nosso coração. Ave, Ave Cristo, nós te glorificamos e te saudamos, hoje, agora e sempre, Jesus. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa. Até a próxima oportunidade. No próximo reencontro sobre as luzes do Evangelho. Um beijo no coração dos amigos para sempre. E desse vulgo das Minas Gerais. Valeu.